Fala, meus amigos, precisamos agora sim, mais uma vez, ter um tete a tete, um olho no olho, sobre essa antecipação do 13º salário. Gente, a gente acabou de ver agora recentemente a sanção, a tão esperada sanção presidencial, para que enfim se possa colocar em prática aquilo que o próprio presidente da República prometeu, muito mais do que apenas uma vez, assim como o seu ministro da Economia, o Paulo Guedes, isso mesmo. Só que eu quero trazer mais umas atualizações de bastidores sobre isso, tá? A gente acreditava que seria simplesmente sancionar e no dia seguinte ele dá o brado aí de que você, aposentado e pensionista, teria enfim a sua folha complementar ou enfim a sua antecipação já agora na folha do mês de abril. E ao que me parece não vai ser tão simples assim, pessoal. Eu quero acreditar e quero ser surpreendido, como eu venho dizendo aqui, de que essa folha vai ser paga antes do final do mês de maio, que é o próximo calendário. Eu vou dar uma recapitulada daqui a pouquinho para vocês do que é que vai acontecer e vou trazer a matéria sobre o que eu acabei de dizer agora há pouco, qual é a novidade, qual é o direcionamento. A gente ainda não tem nada de concreto sobre essa antecipação, mas segura aí um pouquinho, já volto logo após a vinheta. Fala, meus amigos, olha a gente aqui de novo agora para ir direto ao assunto, mas antes disso, não esquece, dá uma olhadinha aqui embaixo, se você não tiver inscrito nesse canal, não perde tempo, te inscreve, ativa aí o sininho das notificações, fortalece com essa ativação aí as nossas pautas, a nossa visibilidade. Você é o objetivo principal desse canal, aposentados, pensionistas, você deficiente, pessoa maior de 65 anos que se enquadra aí no benefício de prestação continuada e, lógico, todos os nossos queridos funcionários públicos. Mas agora o foco principal é, mais uma vez, a antecipação do 13º e quais são os bastidores, quais são as informações que a gente tem aí de última hora sobre essa antecipação. Acreditava-se que hoje já se pudesse ter um direcionamento, uma fala, um pronunciamento, alguma coisa mais concreta por parte do governo. E você vai acompanhar agora mais ou menos a minha linha de raciocínio com a matéria que eu vou disponibilizar para você, onde fica claro que apesar de terem vários cortes no orçamento para que houvesse essa adequação e aí o Bolsonaro pudesse fugir, né, da questão da lei, de não se inserir, na verdade, né, em crime de responsabilidade fiscal, mesmo com tantos cortes, e me chamou a atenção alguns cortes que você vai ver agora também, cortes inclusive na saúde em pleno momento de pandemia, quando na verdade ainda se manteve uma boa quantidade de dinheiro, cerca de 9 bilhões ainda, para os parlamentares e as suas possíveis distribuições em seus estados, né, já que ano que vem é ano político. Então olha só, gente, corte na educação, não vai ter censo, a gente já não teve censo do IBGE ano passado, não vai ter em 2021 e já se acredita que não tem nenhuma estrutura mínima para que se tenha censo em 2022, isso aí põe por terra, na verdade, qualquer possibilidade de organização, né, pós-pandemia, né, num futuro bem próximo, assim eu espero. Então, pelo amor de Deus, pessoal, a gente precisa continuar cobrando. 13º antecipado efetivamente acontecendo é uma garantia para que a gente possa voltar com força total, com o nosso trabalho direcionado aí para o 14º salário, porque não podemos desistir do nosso 14º salário. A gente sabe que o 13º já está sendo pago com muito atraso, afinal de contas já faz mais de um ano que você teve o seu 13º lá em 2020 e você está no prejuízo, continua no prejuízo desde o ano passado. A gente está com uma série de situações, uma série de ações para colocarmos em prática logo logo, e vocês vão ficar sabendo disso. Aguarda que nos próximos dias a gente vai ter grandes surpresas para você. Acompanhe a matéria agora e fica atento aos números, aos cortes e de onde se cortou. E ainda assim, no finalzinho, mas bem no finalzinho da matéria, você vai se surpreender com o que será falado sobre o 13º salário e a sua possível antecipação, gente. Ó, beijo no coração, conta comigo sempre, deixa um comentário aqui,
fortalece esse canal, porque a gente está lutando por você todos os dias. Tchau, tchau. Depois de muita discussão e de impasses, o presidente Jair Bolsonaro sancionou o orçamento deste ano com cortes de quase 30 bilhões de reais. Mesmo com a pandemia, nem o Ministério da Saúde foi poupado. A primeira preocupação do governo foi dizer que seguiu as leis de controle das contas públicas. A equipe econômica tinha grande preocupação em respeitar o teto de gastos. São vários elementos, além da sanção, que deram segurança técnica e jurídica ao presidente para a sanção do orçamento. Para adequar o orçamento às necessidades da máquina pública, foram cortados quase 30 bilhões de reais. O texto original aprovado pelo Congresso não previa dinheiro suficiente para pagar todas as contas obrigatórias, como salários e aposentadorias. Mas as chamadas emendas, verbas para obras e programas escolhidos pelos parlamentares, tiveram valor ampliado. Para agradar a base aliada, o governo manteve parte das emendas. O ajuste no orçamento foi feito de duas formas. Primeiro, um veto ao texto aprovado pelo Congresso, que atingiu quase 20 bilhões de reais. Foram cortados 12 bilhões em emendas parlamentares, que são obras sugeridas pelos deputados e senadores nos estados. E despesas do governo federal que não são obrigatórias. Além disso, o governo bloqueou 9 bilhões de reais em gastos dos ministérios, dinheiro que está previsto no orçamento, mas que só poderá ser gasto se a situação das contas públicas melhorar ao longo do ano. O desenvolvimento regional foi o ministério que mais perdeu, mais de 9 bilhões. Em seguida, o Ministério da Educação, quase 4 bilhões, que terá um grande desafio para a volta às aulas presenciais. E em meio à pandemia, o corte no Ministério da Saúde foi de mais de 2 bilhões. Afetou as ações de enfrentamento à pandemia e o projeto de custeio para assistência hospitalar e ambulatorial. Na Fiocruz, 3 programas de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação sofreram redução de 10 milhões de reais. No Ministério do Meio Ambiente, o governo preservou o orçamento de 2 bilhões e 600 milhões de reais, mas cortou 240 milhões em emendas parlamentares para a área. Ontem, em reunião com presidentes de 40 países, Jair Bolsonaro prometeu dobrar os recursos para a fiscalização ambiental. Mas, na prática, a verba para a área está mantida em 135 milhões de reais. Houve corte de emendas, de 11 milhões. Para investimento em infraestrutura e programas federais como Minha Casa Minha Vida e Farmácia Popular, o governo destinou 74 bilhões de reais, bem menos do que o orçamento das últimas décadas, que costumava ficar acima de 100 bilhões. Economistas alertam que sobrou muito pouco e que há risco de paralisação de serviços. Ao longo do ano, se houver, por exemplo, paralisação na concessão de bolsas e pesquisas do CNPq, ou se uma universidade tiver sem recursos para poder fazer as suas políticas, as suas atividades, o governo vai ter que ir reagindo a essas pressões, a esses incêndios, para ir apagando esses incêndios, e aí o teto volta a ficar de novo pressionado, o teto de gastos. Então, vai ser uma gestão no fio da navalha. O governo negou o risco de paralisação. Nós teremos, com os instrumentos que foram enviados ontem, a possibilidade de análise da dinâmica orçamentária ao longo do ano e entendemos que, nesse momento, não corremos riscos de termos parada em nenhum dos ministérios. Durante a entrevista, os secretários disseram que, apesar dos cortes, os gastos relacionados à pandemia vão poder continuar sendo feitos. Além do combate à Covid, isso inclui também a reedição de programas para combater os efeitos econômicos da pandemia, como o de manutenção de emprego e a linha de crédito para micro e pequenas empresas. São as chamadas despesas extraordinárias, um mecanismo que garante a liberação da verba sem afetar o cumprimento do teto. O governo já anunciou 15 bilhões de reais, mas até agora não disse quando começam as novas rodadas desses programas. Outra ação que dependia da sanção do orçamento é o pagamento adiantado do 13º de aposentados e pensionistas do INSS, prometida pelo governo federal, mas que até agora não tem confirmação nem data para sair.